Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta! Fazia tempo que eu não gravava vídeo aqui pro canal, né? Tava até sentindo falta mesmo. Mas voltamos. E se você sentiu minha falta, já deixa um like aí pra me dar um incentivo pra eu continuar e não parar mais. Quero compartilhar com vocês porque Deus sempre fala conosco, né? E uma coisa que eu percebo muito na minha vida é que Deus fala comigo no meu dia a dia, nas pequenas coisas. Se a gente estiver atento, como a gente vai ver o Senhor falando conosco, ouvir o Senhor falando conosco, perceber o Senhor ao nosso redor em tudo, né? O Senhor sempre está falando com a gente. E aí hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive semana passada, que foi muito simples, mas como o Senhor ministrou no meu coração, eu falei, vou compartilhar. E aí eu não queria gravar aqueles vídeos cortadinho rápido pro Instagram, porque às vezes me dá muita preguiça de editar, confesso. Então eu falei, vou gravar lá pro YouTube, que aí eu consigo falar tranquilo e todo mundo entende o que eu quero dizer. Eu não preciso ficar cortando um monte de pedacinho para poder caber naquele Reels, apesar de que agora eu fiquei sabendo que aumentou o tempo, né? Mas assim, anyways. Vamos voltar pro assunto aqui. Gente, o tema desse vídeo é não seja superficial. Semana passada eu tava dirigindo e aí acendeu uma luz no painel do meu carro. E aí junto com ela vinha aquele barulhinho, né? Pi, 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 e uma mensagem aparecia lá no painel, troque o óleo. E aí eu passei o dia na rua, foi um dia que eu tinha várias coisas para fazer. E toda vez que eu ligava o carro, aparecia de novo aquela mensagem, troque o óleo do motor, troque o óleo do motor. E eu apertava o botãozinho e tirava a mensagem e seguia o meu dia, né? E eu fiquei alguns dias, inclusive, não foi só aquele dia. Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração, como Ele sempre faz. E aí, toda vez que eu começava a desativar a mensagem no painel do carro, que tem um botãozinho do lado assim, que a gente desativa a mensagem. Quando eu desativava a mensagem, me vinha assim no coração, o Senhor ministrando na minha vida, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. E a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração foi que muitas vezes nós ignoramos os sinais na nossa vida, os alertas de Deus na nossa vida, né? Tava ali o alerta aparecendo, troque o óleo do motor. Mas o que eu fiz? Desativei e continuei, porque eu falei, não, mas ele avisa, ainda dirige ainda uns 30 dias. Não, mas ele tá avisando, mas daqui a pouco eu vou trocar, amanhã eu troco, outro dia eu troco. E a gente vai postergando as coisas, né? E a nossa vida, a gente sempre faz isso, meus irmãos. Eu sei que não é só eu, por favor, não me deixe sozinha nessa. Se você é desse, escreve aí no comentário que eu quero saber também, pra gente orar junto um pelo outro. Mas a gente tem essa tendência de ignorar os alertas de Deus na nossa vida, ignorar os sinais que Deus nos dá, para que a gente recalcule a rota, para que a gente ajuste as coisas na nossa vida, para que a gente troque o que precisa ser trocado, o óleo velho pelo óleo novo, né? Para que a gente cuide daquilo que realmente importa. E a gente segue achando que a gente consegue lidar com aquilo, que a gente tem conhecimento suficiente para lidar com a situação, que a gente tem maturidade suficiente para lidar com aquele problema, ou que a gente é capaz mesmo de lidar com aquilo que está diante de nós, ignorando a real situação, ignorando o real problema. Só que isso nos coloca em perigo. O fato de eu ignorar a mensagem no painel não significava que eu estava segura, pelo contrário, estava me dizendo, olha, você está agora correndo risco, porque o motor do seu carro pode bater a qualquer momento e você vai ficar no prego. Isso pode dar ruim, muito ruim. Não só para você, como para as pessoas que estão ao seu redor, porque se der um prego no meio de uma raia e alguém bater em você, minha filha, misericórdia, não quero nem pensar. Mas enfim, a gente faz isso com a nossa vida. A gente ignora os sinais, a gente ignora os alertas e a gente segue achando que a gente é capaz de lidar com a situação, quando na verdade nós estamos nos colocando em perigo. E aí vem a segunda coisa que o Senhor começou a ministrar na minha vida. Além de não ignorar os sinais, nós precisamos entender que a luz no painel não é o problema. Ela poderia ser, mas ela não é o real problema. Se eu tivesse ficado irritada com aquela luz no painel, se por acaso não tivesse como eu desativar ali, né, manualmente, e toda hora aquela luzinha ficasse ali, ou aquela mensagem aparecendo, ou o bip toda hora, né, no carro, e aquilo me deixasse estressado, eu poderia muito bem ir no mecânico e dizer assim, tira esse barulho do meu carro, eu não quero esse barulho. Ou, como eu fiz, né, apertar o botãozinho lá e desativar a função. Como se aquilo ali fosse o problema.
E muitas vezes a gente faz isso, a gente trata os alertas como se fossem os problemas e não trata o real problema, não trata a real condição, aquilo que realmente precisa ser tratado. A gente lida com a nossa vida como se fossem as luzes do carro, do painel do carro, ao invés de ser o óleo do motor. A gente lida com os problemas superficialmente, a gente lida com aquilo que está aparente e não lida com a raiz das coisas, com o real problema das coisas. E você pode até perguntar assim, né? O que isso tem a ver com o tema do vídeo? Tem tudo a ver, exatamente porque nós não podemos ser pessoas superficiais. Nós não podemos lidar com a nossa vida de uma maneira muito superficial. Infelizmente, na época que a gente vive hoje, no tempo que a gente vive hoje, tudo é muito superficial, tudo é muita aparência, tudo é muito o que todo mundo vê. E porque as pessoas veem uma pontinha, elas acham que sabem de tudo. E isso é um grande problema, né? Porque a gente acaba absorvendo essa mentalidade, absorvendo essa ideia, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e tratando as coisas só com aquilo que os outros podem ver. E não tratando o que está dentro de nós, aquilo que está no nosso interior. Nós temos a tendência de tratar o que nos incomoda e não aquilo que nos adoece. E eu vou te dar exemplo para você ver que isso é verdade, isso é muito realidade no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente toma um remédio para dor de cabeça. Ah, tô com dor de cabeça, vou lá e tomo um remédio para dor de cabeça. Mas a gente não para pensar, por que eu tive dor de cabeça? Eu não tenho um sono regular, eu não dormi bem ou não tenho dormido bem, a minha alimentação não está boa, não está saudável, meu organismo pode estar inflamado e aí está me dando dor de cabeça. A gente não trata essas coisas, a gente não olha o porquê a gente está sentindo a dor de cabeça, a gente só trata a dor de cabeça, não é assim? Outro exemplo, a gente vai e ora, Senhor, por favor, me ajuda, dá uma provisão financeira, meu Deus, eu preciso de dinheiro para resolver isso, aquilo, outro. Senhor, eu tô enforcado, não sei para onde vou arrumar, Pai, por favor, faz um milagre, manda dinheiro, uma provisão. Mas a gente não trata a nossa compulsão, os nossos impulsos que nos levam a gastar o que a gente não tem, a comprar o que a gente não precisa, a nos encalacrar com coisas parceladas que a gente não precisava fazer, ou gastar dinheiro em coisas, em experiências e situações que a gente não precisava ou não poderia naquele momento, uma falta de planejamento financeiro, que é muito comum, né? A gente não tem planejamento financeiro, a gente vive, faz o almoço para pagar a janta, né? Então, a gente não pensa nessas coisas, a gente quer que Deus faça um milagre, mas por que a gente chegou nesse ponto? Será que foi só porque Deus permitiu ou foi porque eu fui inadimplente e inconsequente com as minhas atitudes em relação às minhas finanças? Fica aí pra gente pensar, né? Outro exemplo. A gente quer uma família feliz, mas vive reclamando dentro de casa. Meu marido um dia desse falou uma frase pra mim e eu vou falar ela pra vocês. Não se constrói um lar de paz com tijolo de murmuração. Não se constrói uma casa de alegria com tijolo de ingratidão. Queridos, cuidado com o que vocês estão semeando. Se tudo tá ruim, se tudo se reclama, se tudo se olha de cara feia. E às vezes é tão natural que a gente não percebe, a gente se acostuma com a reclamação. A gente se acostuma a não agradecer. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque são sementes que a gente está plantando. Outra coisa, a gente vê o irmãozinho lá, né, cheio de Deus, quando prega, meu Deus, que coisa poderosa. A irmã abre a boca, o céu desce, o manto da glória chega, aleluia. E a gente diz, nossa, eu quero tanto isso, eu quero ter essa intimidade com Deus, eu quero ter esse relacionamento com Deus, eu quero viver isso, meu Deus, eu quero viver isso. Mas a gente não dedica tempo pro Senhor. A gente se auto-sabota e a gente mente pra gente mesmo, dizendo, não, o Senhor sabe que eu fiz o meu melhor. Ai, eu tô tão cansada, Deus sabe. Eu passei o dia pensando no Senhor, eu passei o dia meditando. Não, eu falei com Deus no meu pensamento o dia inteiro. Aí, aquela oraçãozinha meia boca antes de dormir, aquela apressadinha antes de sair, de manhã. E depois, quer ter intimidade com o Senhor? Ô, amado, dedique um tempo pra Ele, né? Um tempinho de qualidade aí ajuda nesse seu desejo de ter intimidade com o Senhor. Tempo de qualidade com a palavra também ajuda muito, viu? Enfim, você pode desativar a luz do painel, mas isso não vai fazer o óleo trocar.
né? Desativar o alerta não vai mudar o fato de que você precisa trocar o óleo do seu motor. E assim também a gente não pode esperar ter a vida dos sonhos quando as nossas decisões hoje não estão nos levando nessa direção, estão nos levando na direção contrária. Então, minha mensagem para você hoje é: não se irrite com os alertas, não ignore os alertas, seja sábio. Se veio um alerta, é um sinal de que Deus se importa tanto com você que Ele te avisou antes do negócio ficar feio. É sinal de que Deus se preocupa com você, Ele quer o seu bem, Ele está te dando um alerta. Olha, ainda dá tempo de você recalcular, ainda dá tempo de você tratar, ainda dá tempo de você trocar o óleo, ainda dá tempo de você melhorar, Essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade de recomeçar, de fazer de novo, de melhorar, de ser melhor, de viver melhor, de cuidar de você, de investir naquilo que precisa ser investido, de estabelecer as prioridades. Então, esse é o meu recado para você hoje. Se falou com você, escreve aqui nos comentários, porque foi assim que o Senhor ministrou no meu coração e eu quero ouvir o que Ele ministrou para vocês também. E se esse vídeo te abençoou, compartilha com alguém, eu tenho certeza que vai abençoar outra pessoa também. Que Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.